Bem-vindos em mais um podcast de Quintas Tributárias. E nosso assunto, voltamos ao assunto envolvendo reforma tributária sobre o consumo, alguns aspectos, algumas questões envolvendo a reforma tributária sobre o consumo. E temos aqui conosco o nosso diretor de comunicação, auditor fiscal Virgílio Fordeloni, e temos dois professores da USP aqui com a gente, o professor José Maria Arruda, professor de Direito Econômico. Obrigado, professor, por estar aqui. E o professor José Maurício Conte, professor de Direito Financeiro. Obrigado, professor Conte, por estar aqui. Vamos discutir, como eu disse, questões relacionadas à reforma tributária sobre o consumo numa perspectiva mais específica, né? Vamos tratar de alguns pontos específicos, vamos tratar da situação do comitê gestor, vamos tratar de do imposto seletivo, né? Vamos primeiro ao professor Conte. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, para nos ajudar tanto nas palestras da tarde como aqui no nosso podcast, tá? Bom, gente, reforma tributária no consumo juntou, então, 5 tributos em 2, vamos dizer assim, né? 3, talvez, né, professor, com seletivo. Então, com o objetivo de quê? De simplificação, né? E com a simplificação, gerar empregos, desenvolvimento, muito bem. Então, essa é a proposta geral. Lógico que se envolvia muitos entes federativos, era preciso criar algo que administrasse esse novo tributo pelo lado de estados e municípios. Pelo lado da União, a União vai cuidar, já que é um IVA dual, vai cuidar da CBS, muito que bem. Mas pelo lado de estados e municípios, tínhamos, então, 27 entes estaduais, né? E mais de 5 mil municípios, né? Nem todos tinham SS, mas é um conjunto enorme de municípios. Se criou-se, então, um comitê gestor que vai tentar administrar isso, os mais diversos aspectos, né? Eu estou fazendo uma síntese aqui que nós vamos chegar lá no ponto. O que aconteceu? Então, principalmente os estados preocupados para que a União não tomasse protagonismo, né? E não ocupasse todos os espaços. Nós não queremos que o comitê gestor tenha uma característica de autarquia federal, que esteja como um órgão federal, né? Para não se submeter à influência da União. Isso causou alguns problemas. E é disso que vamos falar com o professor Conte. Essa construção da reforma tributária, o que deixou para trás para fazer o bom funcionamento desse comitê gestor? O que esse comitê gestor faltou aí na construção, na idealização do funcionamento dele, professor? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela iniciativa, e é sempre uma satisfação aqui colaborar com a Unafisco. O que ocorreu foi o seguinte: eu acho que houve uma excessiva preocupação com os aspectos tributários na reforma. Quando se faz uma reforma tributária, o grande erro acho que foi ter dado ou ter apelidado de reforma tributária. Porque o direito tributário, ele estuda a relação entre o fisco e o contribuinte. Com essa alteração que foi feita desses tributos, nós tivemos impacto em várias áreas, não é apenas a tributária. Principalmente, no caso, a minha, que é a financeira. Por exemplo, a partilha de recursos e a distribuição de recursos e redistribuição de competências. É um problema financeiro, de partilha de recursos entre os entes da federação. Isso é um problema financeiro. A organização do Estado e da administração pública também foi muito afetada em relação à reforma tributária. E a concentração da preocupação no direito tributário fez com que não houvesse uma preocupação com esses outros aspectos que são fundamentais na reforma tributária. Então, eu observei aí uma lacuna e algumas falhas na parte relativa às preocupações com a partilha de receitas, por exemplo, e também com essa questão, que é a que afeta o comitê gestor, da organização da administração pública e do Estado. Nós tivemos uma unificação de impostos dos estados e impostos dos municípios. A par do problema federativo em termos de partilha de receitas e de competências, nós tivemos a necessidade de que esse imposto unificado ficasse sob algum comando, porque não sendo mais um imposto do Estado e, portanto, o gestor desse imposto não é mais o Estado, e não sendo mais um imposto do município, portanto, o gestor desse imposto não é mais uma unidade federada municipal, a ideia foi de que ficasse, de alguma forma, compartilhada essa gestão
desse tributo. Mas houve uma preocupação, uma insistência muito grande em como não havia interesse da União nisto, né, porque era uma junção de impostos estaduais com municipais, de que a União ficasse fora disso, para evitar que a União eventualmente assumisse uma maior centralização no comando dessa gestão. E aí quiseram que esse órgão que fosse criado para gerir esse imposto, ele fosse um órgão que fosse interfederativo, né, ou transfederativo, ou superior aos entes federados, mas que não fosse integrante do governo central, da União Federal. Né? Fosse um órgão de caráter nacional para gerir impostos estaduais e municipais, mas não fosse um órgão federal. E por isso foi criado e ficou constando em vários dispositivos que ele não teria essa participação do governo federal. Mas, no meu modo de ver, acabou havendo um exagero nisso. Por quê? Porque a administração pública federal, ela tem uma dupla função. Ela tem a função de administração federal, mas ela abrange também os órgãos nacionais. E eu dou o exemplo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele não é um órgão federal, ele é um órgão nacional e federal, porque ele legisla para a União e ele legisla para a nação. Né? A mesma coisa ocorre, e eu dou o exemplo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é partilhado e tem Poder Judiciário estadual e Poder Judiciário federal. Mas, na verdade, a separação das atribuições é por uma questão de temas. O Poder Judiciário, ele é nacional. Né? Ele é nacional, só que tem órgãos federais e órgãos estaduais, mas ele é nacional. Tanto é que ele tem um comando centralizado. Você tem 3 órgãos do Poder Judiciário que são órgãos nacionais. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Eles integram o Poder Judiciário, mas eles são órgãos com função claramente nacional. Os recursos dos processos que correm na Justiça dos Estados, em última instância, elas vão parar no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ele regula as questões relativas ao Poder Judiciário de toda a nação. Tanto vale para os estados, quanto vale para o Poder Judiciário Federal. Então, são órgãos nacionais. O Poder Judiciário, na preocupação, o Comitê Gestor, na preocupação de querer sair disso, acabaram excluindo da Administração Pública Federal, ou seja, não será um órgão que integra a Administração Pública Federal. Bom, então ele integra o quê? E aí ficou um problema não resolvido, porque não existe órgão que não está na Administração Pública Federal, estadual ou municipal. Isso não existe. O Brasil é um país que, enquanto Estado, ele é uma nação, mas enquanto administração pública, ele é uma federação que corresponde à união da administração pública federal com as administrações públicas dos estados, com as administrações públicas dos municípios. Nós não temos administração pública nacional. Isso não existe. Nós não temos funcionários públicos nacionais. Nós não temos funcionários públicos, só temos funcionários federais, estaduais e municipais. O Conselho Gestor quis cair fora disso, só que ao cair fora disso, ele ficou sem ter onde ficar. Sim, e aí o problema que vem, então, nós não sabemos quem vai fazer o orçamento, quem vai aprovar o orçamento. Exatamente. Quem vai... o funcionário público vai ser submetido a que regime? A que regime, que justiça que vai julgar ações contra o comitê gestor. Exatamente. Né? Por exemplo, o Poder Judiciário. Veja a situação. A competência que a Constituição atribui ao Poder Judiciário exige essa definição. Você tem processos que, por assunto, eles ficam na competência da Justiça Estadual. Processos de família, falência, etc., ficam na Justiça Estadual. E aí depois vem um artigo que diz que processos de interesse da União ficam na Justiça Federal. Muito bem, e se o processo não é de família, não é aqui, e não é de interesse da União, ele vai para onde? Né? Processo que envolva o comitê gestor. Então, mandado de segurança é uma ação que você move contra uma autoridade. Qual é a justiça competente? A justiça daquela autoridade. Se é autoridade estadual, o processo tramita na justiça estadual. Se é uma autoridade federal, como é contra uma autoridade... De qualquer natureza. Né? De qualquer natureza. Não precisa ser necessariamente um processo tributário. Não. O comitê gestor vai adquirir, vai fazer uma concorrência, né? Exatamente. Então, o presidente do comitê gestor pode ser uma autoridade coatora. Exatamente. Eu quero entrar com um mandado de segurança, bom, mas e não aí, sei onde vou entrar. Exatamente. Né? Aí, o comitê gestor, se ele não é federal, não é estadual nem municipal, a autoridade coatora de um servidor do comitê gestor, ele está onde? Né? Qual é a competência? Não tem a maneira, a Constituição não prevê isso.
não prevê isso. Vocês estão falando, eu estou pensando aqui no pequeno comerciante de uma cidade. Aí ele quer tirar uma dúvida, por exemplo, de uma situação lá tributária. Com quem que ele vai falar nessa situação? Antigamente ele falava com o prefeito, ou tinha o Estado. Agora, quem que seria essa? Nesse caso, ele vai falar com o comitê gestor, porque vai existir o comitê gestor. Então vai ter o órgão comitê gestor. O problema é que esse órgão comitê gestor, ele não vai ficar em nenhum lugar da Organização Federativa Brasileira. Então, em alguns casos, isso vai gerar uma série de consequências. Né? O exemplo, a autoridade coatora não é da União, nem do Estado, nem do município. Como a competência que está na Constituição é estabelecida tendo em consideração esse critério, ele fica sem saber. Ou você altera a Constituição para incluir uma norma dizendo que o ato do comitê gestor será de competência de justiça a X, Y ou Z, ou então vai ter que ser submetido a um processo e isso vai ficar em disputas judiciais e em um determinado momento o Poder Judiciário vai definir por jurisprudência, por decisão, que ele entendeu pela interpretação que vai ser um determinado órgão competente. Mas veja a insegurança jurídica, não está escrito em lugar nenhum, portanto não tem lei. Vai ser decidido por uma decisão que está num limbo. Essa é uma consequência, fora outras todas, né? Para ilustrar, assim, além da questão de, olha, alguém que fez uma concorrência precisa contestar o resultado da concorrência do comitê gestor. Mas tem um dado muito importante que interessa a toda a sociedade. O comitê gestor, né, professor? Ele vai receber um percentual de um imposto que arrecada muito. Né? O ICMS e o ISS juntos, né? Deve ter uma arrecadação equivalente do Brasil todo. O ICMS sempre foi muito importante. Então, ele tem uma arrecadação muito relevante. Então, 1, 2, não sei quando, então, se fala em um percentual, 1, 2% disso, é um volume de recurso relevante. É preciso fiscalizar essa aplicação de recursos. Né? Então, normalmente, é o TCU, vai ser o Tribunal de Contas da União, o Tribunal dos Contas do Estado. Isso está resolvido também? Não está resolvido. Mas, quer dizer, em parte está resolvido. Mas veja, você vai ter recursos públicos inequivocamente públicos. Ninguém tem dúvida. Uma partilha de um recurso de um determinado... desse novo imposto é recurso público, indiscutivelmente. Portanto, aquele dinheiro público. Dinheiro público tem que estar dentro do orçamento. O orçamento, ele é organizado, as finanças públicas, pela lei orçamentária, porque a lei orçamentária que controla as finanças públicas, ela é organizada tendo em conta o aspecto federativo. Então, só existe um orçamento da União, cada estado tem o seu orçamento e cada município tem o seu orçamento. Todo dinheiro público está em algum orçamento. Se o comitê gestor não está em lugar nenhum, onde está o orçamento do comitê gestor? Vamos esclarecer, pessoal. Quando a gente fala orçamento, o orçamento da sua casa, você senta na planilha e faz. Mas o orçamento público é uma lei. Exatamente. Foi organizado, foi feita uma proposta e se vota. Um certo poder legislativo vota uma lei. Mas, como ela não ficou em nenhum ente federativo, vinculado a nenhum ente federativo, até o momento, né? Conforme está hoje na Constituição. Então, que poder legislativo vai votar esse orçamento? Exatamente. Esse é o problema. Porque isso é o princípio básico. Não existe gasto público que não seja autorizado por lei. Portanto, ele tem que estar na lei orçamentária. Lei orçamentária é lei. Lei em sentido estrito. Tem que ser ato aprovado pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Poder Executivo. Se não tem um ente da federação... e ele está fora do ente da federação, vamos dizer que cria a tal entidade pública sob regime especial que fica fora dessa natureza federativa, vamos imaginar e criar essa situação inusitada aí de alguém que ficou fora, muito bem, criou-se essa situação diferenciada, mas de qualquer forma, orçamento ele vai ter que ter. Esse orçamento não está na União, não faz parte do orçamento federal, nem de nenhum estado, não, então ele vai ser o orçamento do comitê gestor, está separado de tudo, tá bom. De qualquer forma, esse orçamento tem que ser aprovado por lei. Quem vai aprovar a lei? O Poder Legislativo só existe o federal, o estadual ou o municipal. Existe um Poder Legislativo nacional. O Congresso Nacional tem dupla função. Ele elabora e aprova leis nacionais e federais. Mas disseram que o comitê gestor não é nada. Então, não está em nenhum desses itens. Então, o Congresso Nacional não estaria habilitado, não estaria autorizado a aprovar a lei orçamentária. Mas não pode ter recurso público fora do orçamento e o orçamento tem que ser aprovado por lei. Então, ficou uma situação inusitada que eles acabaram improvisadamente resolvendo, colocando na lei, de que vai ser aprovado por um conglomerado de aprovações dos poderes legislativos de todos os entes que integrarem o comitê gestor.
que parece que resolve o problema da aprovação. Só que eles esquecem, é isso que eu falei, é falha de colocar sob o comando de tributaristas que entendem de tributário e tem obrigação de entender de financeiro. A lei orçamentária não se resume à aprovação de uma lei. Tem todo um processo legislativo orçamentário, tem execução orçamentária, você tem que aprovar créditos adicionais, você tem que liberar recursos, você tem que fazer uma série de coisas durante o processo orçamentário. Ainda que você aprove uma lei por essa via colegiada, mas tem todos os atos de execução orçamentária que vão ter que ser conduzidos ao longo do tempo todo. Isto eu duvido que seja viável de uma maneira contínua com esse órgão colegiado da forma como foi aprovado. Até porque, né, professor, os prefeitos, os governadores não vão querer perder esse poder político. Vai ser difícil arrumar uma solução nesse caso. Que é um poder, tudo isso que o senhor está falando decorre todo um poder político para fazer esse tipo de remanejamento, de orçamento. Como é que os prefeitos vão abrir mão disso? Tem vários problemas, né? Porque você veja, tem um problema democrático até nisso. Quando você vota a lei federal, do orçamento federal, houve um consenso da sociedade que você elegeu os deputados, representantes do povo, para votar a lei orçamentária federal, são eles que vão decidir o que vai ser feito com o dinheiro público. Aí vem uma lei dizendo o seguinte, não, essa lei não vai ser aprovada pelo Poder Legislativo Federal, vai ser aprovado por um conjunto de poderes legislativos formados por aquelas pessoas que foram não democraticamente eleitas para compor o comitê gestor. Então, eu não sei se aquelas pessoas estão democraticamente habilitadas ou aqueles poderes. Por que aqueles poderes legislativos? Né? Por que não outros? Que são os poderes legislativos daqueles que estão integrando o comitê gestor, que vai se alterar o tempo todo. Então, o poder legislativo vai alterar o tempo todo. Mudou alguém do comitê gestor, mudou até tem outras dúvidas. O comitê gestor tem um representante lá de um determinado município, mas o suplente dele é de outro município. Então, quando participar da reunião, sai o titular, entra o suplente de outro município, então você vai ter que integrar o outro Tribunal de Contas lá, o outro Poder Legislativo para aprovar aquilo e o outro Tribunal de Contas para fiscalizar aquilo, porque o suplente tomou posse e ele é de um município de outro lugar, que está sujeito a outro tipo de Poder Legislativo. Então, é uma confusão. Né? É uma confusão. Desculpa, eu também quero... Maria. É que, assim, realmente é um problema de partida que se buscou a todo custo, porque o tributo mais moderno seria melhor, não é? Mas você tem que sacrificar a administração. Então, assim, do ponto de vista operacional, sem pensar em déficit democrático, que é isso que o professor Conte está chamando a atenção, quer dizer, a aprovação de orçamento foi a razão das revoluções liberais, né? Então, do ponto de vista operacional, já que tem uma dotação a partir da própria arrecadação para o comitê, ele teria que ter uma autonomia financeira para votar o seu próprio orçamento e ficar submetido só a tribunais de contas e Ministério Público. E aí a ideia original que nos relatou, inclusive o professor Conte em sua palestra, de ter um rodízio de tribunais de contas de Estado e de município, por exemplo, me parece mais sensata, não necessariamente o do chefe do comitê, mas por um sorteio. Começa a partir de um Estado e segue uma lista, Você um colegiado. Seria melhor, porque você criar colegiados de 54 legislativos, Tribunal de Contas de Estado, e aí alguns municípios, capitais têm, outros não, você cria o impossível, né? Então, esse modelo que existe em algumas universidades públicas, que tem autonomia universitária, e aí também é entendido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que elas têm autonomia financeira, senão não haveria autonomia universitária, seria possível. Agora, ele resolve uma parte da operação, mas ele afasta um pouco o controle democrático. Fica só a controladoria e a fiscalização. Então, professor, você acha que se em vez de uma entidade pública de caráter especial, se não me engano foi esse o termo, fosse uma autarquia, algo assim, que já é um órgão conhecido do direito administrativo, né? No debate das coisas públicas, o funcionamento de uma autarquia. Se fosse uma autarquia, e do jeito que ela foi montada, com participação de estados e municípios, aquela preocupação inicial de não ter influência da União ficaria bastante... Eu acho que houve um exagero, na verdade, um erro nessa parte aí, porque a administração pública federal, ela abrange os órgãos de função nacional, né? É o caso eu dou 4 exemplos: Congresso Nacional, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal e STJ, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça.
Eles são órgãos absolutamente independentes, ninguém questiona isso, eles estão na administração pública federal, cumprindo funções de órgãos de função nacional. Com a independência que também foi programada que tivesse. Foi. Eles têm as garantias disso. O Congresso Nacional tem todas as garantias, porque ele é um órgão máximo em toda a República, né? Ele é o senhor de tudo, do orçamento e das outras coisas. Então, ninguém manda no Congresso Nacional. Pelo menos em tese, as coisas funcionam dessa forma. Então, ele é o que está acima de todos. Ele está na administração pública federal. Os funcionários do Congresso Nacional são funcionários federais sujeitos ao regime jurídico público da administração pública federal. O Supremo Tribunal Federal, além como ele é um órgão que não participa, o Poder Judiciário tem um problema, ele não participa do processo orçamentário, então ele tem um problema em termos de autonomia financeira por não participar do processo orçamentário. Por isso que a Constituição coloca claramente algumas regras para dar autonomia financeira para o Poder Judiciário, que é o que acontece com o Poder Judiciário em geral como um todo. O Comitê Gestor também está com essas garantias, por exemplo, a vinculação específica de receita. Isso já dá uma garantia de arrecadação de receita que dá a autonomia financeira. E com relação à autonomia nos outros aspectos, é só você colocar na Constituição essas garantias como é dado ao Poder Judiciário, né? Veja, o Comitê Gestor quis ficar fora de tudo isso e ele está com uma situação em que o coloca em uma situação diferenciada ou até superior ao próprio Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque os dois estão na administração pública federal e ninguém vai dizer que eles são, por conta disso, submetidos ao governo federal. Então, o fato de querer tirar fora disso daí, né? Por exemplo, poderia ter sido como um órgão da administração federal ou como uma autarquia federal, né? Tanto faz, não teria problema nenhum em relação a isso. O fato de querer tirar fora disso acabou gerando esses problemas todos, né? Problema, como eu mencionei, de regime jurídico do servidor público, que não é mais um servidor federal, nem estadual, nem municipal. Qual é a regra que ele fica sujeito? Vai criar os administrativos, é porque os auditores vão vir convocados. Não, mas os auditores vão vir convocados e vão ficar submetidos a que regra? Assim, entendi. Da origem? Da hierarquia, do funcionamento administrativo ali. Uma punição. Pegou um auditor que veio aqui da Justiça, ele veio auditor do Estado de São Paulo, né? Ou um auditor do município de São Paulo, foi designado para ir para o Comitê Gestor. Ele pratica um ato de assédio moral, né? Ele vai ser submetido ao regime jurídico do servidor público federal? Não, porque não é federal. Ao regime jurídico lá do município de São Paulo? Então, o Comitê Gestor vai fazer um processo administrativo disciplinar olhando o manual não, olhando o regulamento lá do município de São Paulo para puni-lo? Ou vai punir, ou vai ter que fazer um regulamento próprio dele lá? Aí ele vai ficar punido por uma regra do Comitê Gestor. Quando ele voltar para a origem, ele está lá com uma ficha funcional dele, com uma punição que ele foi aplicada que não existe, que foi uma punição lá do Comitê Gestor. Entendeu? Ficou um negócio confuso isso daí, né? Aposentadoria. Ele ficou 10 anos lá no Comitê Gestor convocado. Ele é Tudo bem, dá para resolver isso? Dá para ajustar, mas assim, começa a criar problema, né? Porque ele foi um parte federal, parte estadual, que regra que ele estava sujeito. Às vezes ele recebe um salário e recebe uma complementação, ou ele vai receber o salário inteiro lá e depois é ressarcido o município pelo fato de ele ter saído. Enfim, isso daí talvez ele tenha maneiras de resolver e resolva. Mas o fato é que eu acho que houve uma criação de um excesso de dificuldades por um detalhe que é não fazer com que ele integrasse a administração pública federal, que seria o mais usual nesse caso, né? Eu tenho dito, né, Virgílio, que a reforma tributária não acabou com a emenda constitucional nem com a lei complementar. Ela vai passar a haverá ajustes. Ninguém imagina que algo... Eu nunca vi algo na nossa Constituição colocado na nossa Constituição que não tem 50 anos de vida, mas já tem algo projetado que tem previsões para daqui a 50 anos, que é o caso da reforma tributária. Então, é óbvio que isso se espera que vai ter algum ajuste. E provavelmente um dos primeiros a se fazer é ajustar essa situação jurídica do Comitê Gestor para ajustar dentro de uma razoabilidade, para que as pessoas saibam como se comportar diante desse órgão tão importante que vai ser o Comitê Gestor. O problema é que eu presumo que normalmente quando você vai ajustar na implementação, você vai fazer por legislação infraconstitucional. Tem algumas questões
que eu não vejo como ajustar. Então, estou presumindo que o ajuste vai ter que ser feito por mais alterações da Constituição. Pode ser que precise de algum ajuste pontual via Constituição. Ou vai ficar uma coisa improvisada. Por exemplo, definição de competência por decisão jurisprudencial e não por texto de lei constitucional, porque a Constituição é omissa com relação à competência da Justiça sobre o Comitê Gestor, né? Fora outras improvisações, vou só dar um exemplo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é expressa, está escrito lá. Esta lei se aplica à União, Estados, municípios, Distrito Federal, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, ela não se aplica para o Comitê Gestor. Aí, na legislação, tem lá, o Comitê Gestor terá que apresentar o relatório de gestão fiscal, que está previsto na lei de... Então, ele cumpre determinações da lei de responsabilidade fiscal porque a lei diz que ele tem que cumprir. Mas a lei de responsabilidade fiscal não se aplica para ele em todas as situações. Quando houver uma situação de dúvida, vai ficar um limbo, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal, oficialmente, ela não se aplica ao Comitê Gestor. Muito bom. Só uma pergunta. Você falou que um dos problemas é a destinação dos recursos, né? Aí, por exemplo, o cidadão que mora num lugar, paga os impostos, só recebe. Como é que ele sabe? Eu vou pagar, vai para um comitê gestor, não sei onde está, não está aqui na minha cidade, não está no meu estado, onde está? Onde vai parar o meu recurso? Vai voltar para o meu estado, para a minha cidade? Como é que vai ser isso? O Comitê Gestor, por determinação constitucional, ele está no Distrito Federal. Foi essa a determinação que saiu lá na Constituição. Terá sede no Distrito Federal. Ter instrumentos de transparência para garantir essa divisão justa. Aí vai ter que fazer uma partilha desses recursos. Esse é outro problema de direito financeiro que eu acabei não abordando. Fica para a próxima oportunidade aqui. Mas eu já fui analisar isso. Como foi um assunto secundário, o assunto principal era a questão tributária, preocupação com o processo administrativo, julgamento, recurso, questão de interesse dos tributaristas. Não houve tanta preocupação com a partilha. A questão da partilha, quem vai ler a legislação da divisão da partilha, vai olhar que a legislação é ultra complexa. A complexidade é enorme, porque eles fizeram uma partilha, mas aí perceberam que ninguém consegue ficar com menos, ninguém da federação consegue viver com menos recursos do que está recebendo. Não vai poder ter esse impacto, porque os entes federados não conseguem suportar esse impacto. Então, eles criaram uma série de normas para adaptar de forma que quem vier a receber menos vai ter compensações para poder compensar aquilo que ele perdeu, mas aquilo virou uma complexidade. Basta olhar a lei que cuida das partilhas e veja a complexidade que é essa divisão de recursos tributários para tentar não só dividir, porque é toda uma regra nova de divisão, como que, além de dividir, adaptar essas compensações para tentar manter a arrecadação da maneira como ele estava recebendo. Sem o que ele não consegue. O município não consegue chegar do dia para o outro e reduzir 10% do que ele recebe de partilha de recursos. Então, criaram um mecanismo para tentar evitar isso, mas isso ficou ultra complexo, né? Precisa lembrar uma complicação do Comitê Gestor, que ele tem uma série de funções. Ele arrecada, ele administra, ele faz adaptações, ele faz as compensações entre os estados, né, para que cada um receba já o líquido dos creditamentos. Ele garante algumas coisas também de arrecadação e apuração, né? Perfeito, uniformiza, né? Mas não compete ao Comitê Gestor fiscalizar. Não, fiscalizar não. Então, eu tenho ainda uma fiscalização pulverizada em 5.500 municípios. Claro que não são todos que também é um problema, exercem a fiscalização, o Estado. Então, hoje a gente vai ter uma apuração baseada em regra geral, onde está o consumidor. Não é? Ali no CEP eu vou chegar onde está o consumidor. E aí começa. E aquela grande empresa que está entre dois municípios. E aí o município fala, não, mas isso aqui deveria ser meu. Por que foi parametrizado que é seu? Quer dizer, alguma coisa que talvez se facilite por uma análise depois centralizada do Comitê Gestor. Mas o fato é que não há uma fiscalização centralizada. O que eu acho, apesar de todas essas complicações, até acertado. Porque senão eu ia ter que simplesmente transformar nesse nacional que não é nacional, que é o ornitorrinco administrativo aqui, eu teria que transformar um monte de servidor público municipal, estadual, etc., em agentes fiscais. Aí como que eles podem ter dois chefes administrativos? Né? Então, realmente, a parte de direito administrativo, de servidor público, é uma coisa assim que você percebe que tudo em função da criação de um tributo unificado.
né? O tributo é melhor, não tem a menor dúvida, mas há uma forçação para que isso caiba. E aí a parte processual, que a gente não precisa nem entrar, porque eu fico até angustiado quando começa a falar quem vai julgar o quê, como que eu posso ter um julgamento de um lugar e na outra justiça federal, enfim. Aí já trata do julgamento dos litígios tributários. Que a gente estava falando de administrativo, orçamental, mas nos litígios tributários também. Aí eu vou para. Tem toda uma. Que é uma regra que ainda está sendo construída, porque ninguém aceita como contra quem você vai discutir, né? Todo mundo fala, levantou o voo, agora precisamos construir rápido o aeroporto onde vai pousar, né? Exatamente. Realmente. Para ter bons tributos, a gente criou uma engenharia. Talvez aperfeiçoamentos funcionem, talvez tenha uma autonomia financeira, talvez se desconfie menos. Tem aí um período de transição para tentar acertar isso. Mas a desconfiança não nasceu do nada, ela nasce da história do Brasil. Quantas vezes a União Federal não foi ali e falou, não, eu vou desonerar isso aqui, nós vamos compensar você, estados, pela imunidade de CMS, e isso não acontecia. Então, não é? Temos gatos escaldados tem 2 fundos enormes aí que vão pôr isso à prova, né, professor? Que não tem regulamentação. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e os regionais, incentivos regionais. Então, foi assim, a grande previsão de recursos, mas são centenas de bilhões, talvez trilhões, talvez ultrapasse a faixa de trilhão, né? Se você somar tudo. E, assim, está lá previsto, mas a questão é saber de onde vai sair o recurso. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Eu sempre achei que foi um cheque sem fundo, mas vamos deixar isso para E fora que toda a experiência da administração pública, quando se cria um órgão novo, é que vai virar aquele monstro, né? Com um monte de funcionário público, um monte de gabinete. Então, essa é a preocupação. Já esperem uma sede do comitê gestor aí. Que vai ser, né? Imaginem a nova sede do comitê gestor daqui uns 10 anos lá em Brasília. Podem esperar algo lá na praça aí dos 3 poderes ou adjacentes que não vai ser pequeno, né? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente pensa, então, que foram criados 2 tributos. A IBS, de estados e municípios, e CBS federal. E a gente esquece que tem mais um terceiro, né? Que é o tal do imposto seletivo. Mas o que é isso? Olha, a gente tem um apelido, né? É o imposto do pecado, né? É isso aí. Mas o que é do pecado? Porque vai incidir sobre os vícios, né? Então, vamos dizer assim, ou sobre as coisas boas que nos divertem, né? Sobre as bebidas, sobre cigarro, não é isso? Até aposta. Eu não me divirto com aposta, mas até apostas, né? Então, é uma coisa nova que afeta a vida das pessoas. Então, imposto seletivo, né? O que é isso? O que tinha antes? O que vai ter agora? O professor Zé Maria vai tratar isso com a gente, né? E como que a gente explica para as pessoas o que vai ser e quais são os desafios disso, né? Então, o imposto seletivo, ele vai afetar bebida, cigarro, apostas e mais algumas outras coisas. Vamos falar sobre isso. E aí, que o senhor traz para nós? Perfeito, claro, vamos. Olha, pouca gente talvez estude o imposto seletivo ou o imposto sobre pecado, mas fiquem tranquilos, todos nós pagaremos. Né? Veja, em termos de tributação sobre o consumo, quando a gente discute uma tributação sobre o consumo em bases não cumulativas, como é esse que a gente acaba de criar, mas a gente já tinha também ICMS, né, PIS/COFINS, toda essa tributação mais contemporânea, ela surge ali na segunda metade do século XX, como um padrão mais racional de tributação sobre o consumo. O imposto seletivo, por outro lado, ele é o antigo. Quando o Estado moderno se forma, antes mesmo de ter legalidade tributária, orçamento próprio, o tipo de tributo que a gente convivia, século XVI, é esse tipo de tributo aqui, sobre bens específicos. Ora fumo, ora bebida, ora especiarias, né? Quem tinha ali um Estado-nação, ou um reino, ou um principado, cobrava sobre aquilo que podia cobrar. E aí eu tinha essa justificativa, que era muito econômica, não é? Mas também casava com uma ideologia cristã, não é? De coisas que ou estariam relacionadas a vício ou a consumo suntuário, né? Coisas que não caberiam numa visão, digamos assim, cristã.
O ser humano nunca pôde pecar à vontade, então. Não, mas sempre teve o perdão da indulgência, né? Então, a indulgência pode ser, às vezes, o pagamento de uma indulgência, uma oração, um tributo, né? Então, esse apelido sobre o pecado, ele é antigo, inclusive. Na literatura econômica se fala muito em sintax, etc. Esse é o primeiro ponto. O Brasil cria um imposto novo, né, Mauro, Virgílio, Conte? Sim, é um imposto novo. Ele começa agora, em 2027, se o governo conseguir ser aprovada a legislação. Faltam as alíquotas. Tá? A gente teoriza sem saber as alíquotas. Tá? Agora, ele é uma continuação de tributos que a gente já conhece, né? Seja na experiência internacional no Brasil. Toda vez que eu seleciono quais são os produtos que vão ter uma tributação adicional, toda vez que eu crio uma carga majorada, ou seja, pagar mais tributo, nada mais é do que um tributo seletivo. Não é? Eu seleciono e distingo, eu crio uma forma diferenciada de tributação adicional. Tá? Essa é uma sobretributação. A diferença agora é que a gente já convive há muito tempo, há muitas décadas, com a ideia de que alguns tributos podem ter uma carga mais elevada se aquele produto seja um bem, né, geralmente é uma mercadoria, mas pode ser um serviço também, não for tão essencial. Essa é a nossa tradição brasileira, que eu acho bastante adequada, né? Ela faz um juízo político, portanto, democrático, sobre o que é mais essencial ou não. Quando o Brasil adota uma chave de cultura internacional, de tendência recente, né, ele muda essa chave não para tentar calibrar bens e serviços de forma mais majorada, né? Ele busca uma importação de uma ideia de um tributo que tem que corrigir hábitos das pessoas em função de um bem ou serviço que seja prejudicial à saúde, né? E a gente também pensou em meio ambiente, que não é tão comum assim. Tributação ambiental de verdade é outro debate, não é o do imposto seletivo. Mas isso é uma opinião minha. Não é? Então a gente mudou uma chave, mas é uma chave mais estreita. E aí eu tenho efeitos colaterais. Por exemplo, armas e munições são essenciais. Alguém vai falar, não, para a defesa pública. O Ministério da Defesa tem compra com desoneração já nos tributos. Não é? Hoje, pelo menos, nos Estados Unidos, o debate ia esquentar agora. Né? Agora, a população precisa se armar de forma essencial. Né? Então, hoje, no IPI, eu tenho uma alíquota alta. Quando o IPI for zerado para isso, porque ele vai ser zerado, não tem produção na Zona Franca de Manaus, vai ser a mesma coisa você um produto normal, básico, e armas e munições. Então, algumas pessoas vão falar, nossa, eu teria que ter alguma tributação para reproduzir o IPI, para desincentivar. Perdi isso. Por quê? Porque eu coloquei uma chave de prejudicial à saúde e não essencial. Então, essa é a primeira decisão. Eu tenho uma dúvida muito clara aí. É que eu falei aqui de CBS, IBS e falei de seletivo. Agora, esses produtos que vão estar do seletivo, o fumo, as bebidas, a aposta, também terão IBS e CBS? Exato, né? Na verdade, a gente vai conviver com... Né, a gente sai de 5 tributos para conviver com 5. Né? Não é isso o mais importante, mas o fato é que a gente ainda vai ter um pouquinho de IPI na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI ele vai ser zerado, mas ele vai ter alguns produtos produzidos na Zona Franca de Manaus que continuarão com a alíquota. Um imposto seletivo, CBS e IBS, né? Então, CBS e IBS vale para todos os bens e serviços. Só que uma coisa que poucas pessoas falam, faço até questão de olhar para quem está nos acompanhando, que as CBS e IBS eles não são neutros no sentido de ter uma carga única. Eu tenho a carga de referência, que a gente não sabe se vai ser 28%, a gente não sabe nem da CBS, tá? Porque depende da alíquota do imposto seletivo. Então, digamos que seja 28%, eu tenho uma carga reduzida em 30%, outra em 60% e outra eu tenho 0%. Então, produtos da cesta básica nacional, o Congresso entendeu que, por ser essencial, não deveria ser tributado por CBS e IBS. Não estava no script acadêmico da reforma tributária. Eu, particularmente, gosto disso. Economistas não gostam. Tá?
mas eu acho que é uma boa medida. Há uma desoneração. Então, aqui eu já tenho 4 patamares básicos de tributação de alíquota, que são altos, entre 28 e 0, tem alguns andares aqui que são típicos de tributação de imposto do pecado, sem ser, né? Só sem pela ser. Diferença da carga nominal. O imposto seletivo ele seria uma espécie adicional. De andar de cima. Um adicional do IPS. Alguns países, inclusive, Mauro, adotam isso. A Índia, por exemplo, ela adota uma alíquota, ela joga 12% acima da alíquota de referência do IVA deles. Sim, então essa não poderia ter sido a solução? Poderia, porque daí ele vai criar só uma outra categoria e deixar dentro da IBS-CBS. Ele vai da fábrica até o consumidor final com uma alíquota que seria transparente. Mas se escolheu o mais comum da tributação sobre o pecado, que é uma tributação concentrada na indústria. Por quê? Porque a nossa tradição é tributar os cigarros, fumígenos, as bebidas alcoólicas, os próprios automóveis, são os itens que mais arrecadam do IPI. E como a gente descontinua o IPI, eu preciso colocar o imposto seletivo, na verdade, com uma função predominantemente arrecadatória. Ele precisa arrecadar o mesmo volume do que se arrecadava com o IPI. Né? É um compromisso fiscal. Então, a partir disso, eu repito esses índices, esses produtos, bens e serviços. Né? Então, é isso que a gente ficou com uma lista muito curta agora, que nada impede que uma lei complementar altere. Tá? O imposto sobre serviço na década de 60, ele começa com uma lista, a gente chega em 2003 com o ISS municipal atual, com uma lista muito maior de serviços. Né? Então, ela pode passar por inclusões. Então, hoje eu tenho, quem que vai pagar imposto seletivo para quem não conhece esse debate? Os automóveis vão ter imposto sobre pecado. Alguém vai pensar, meu Deus, os carros vão ficar mais caros? Mas qual é o pecado? Qual é o pecado? O pecado é o ambiental. É o ambiental. Só que a tributação ambiental... Pois é. Só que a tributação ambiental típica é a da emissão de gases. A gente tem compromissos internacionais assumidos. Mas como que eu vou abrir mão do IPI automóveis? Então, tinha que colocar. Então, eu vou ter um imposto sobre pecado. Aí precisa tranquilizar as pessoas. Mas então o carro vai ficar mais caro? Não necessariamente. Eu acho que há uma tendência do governo colocar no Congresso Nacional alguma coisa que hoje é o IPI. Hoje o IPI verde ele é até calibrado conforme potência de motor, emissão de gás, uma série de variáveis. Né? Se eu simplesmente reproduzir o IPI no imposto seletivo, a mudança no preço é nenhuma, a não ser a CBS e IBS. Percebe? Fumígenos, eu também consigo repetir. Embarcações, eu vou ter uma novidade aqui. Vai ter que ver se ela vai ficar mais próxima dos veículos. Não é? O que eu vou ter de mudança? Bebidas açucaradas. Foi uma escolha do Congresso Nacional, do governo. Refrigerante, refrescos prontos, inclusive mate. Não tem achocolatado, não tem suco em pó, não tem energético, não tem refrigerante zero. Ou seja, é um único NCM com um filtro de ter que ter açúcar. Então, na comparação com outros 100 e poucos tributos sobre bebidas açucaradas ou adoçadas, o Brasil é realmente um dos cortes. Se a gente imaginar que tem 2 fabricantes que respondem por próximo a 80% do mercado, a gente está quase falando que 80% dessa linha do imposto seletivo está direcionado a 2 empresas. Professor, que tem um histórico de contencioso com a Receita Federal. Toda uma estrutura, mas já visando um objetivo, né? No final das contas, é isso. Eu vou me abster de falar se é um objetivo, tá? Mas é uma consequência. Professor, eu fiquei com a sensação de que não precisava ter... Se eu queria... vou acabar com o IPI, eu poderia criar como o professor citou, talvez na Índia, que eles criaram um adicional da IBS para aqueles produtos que eram tributados pelo IPI. Então, o que aconteceu, então, que precisou manter algo parecido com o IPI? Tem alguma... Entrou boi na linha aí? Aqui. Como é que foi? O que aconteceu? 2 coisas. Uma muito brasileira e uma muito
espírito de colonizado. O espírito colonizado é copiar modelos estrangeiros pelo rótulo e não nem como eles trabalham, nem, né? Então, quando eu falo, temos que ter um imposto seletivo em função de externalidades negativas, extrafiscal, etc., eu estou emulando um debate internacional de sistemas tributários diferentes, de níveis de renda diferentes, de peso do PIB de arrecadação diferente, com classes sociais diferentes. Ponto. E aí eu trago para cá um problema meio deslocado. Né? Qual é o peso dos produtos utilizados aqui no Brasil para estar no imposto seletivo? Se eu pegar bebidas açucaradas, qual é o peso disso no Brasil do consumo? É igual do México? É igual da Arábia? É igual dos Estados Unidos? Você não faça... O imposto seletivo, ele é instrumental. E quando ele quer ser instrumental, ele tem que ser um instrumental como um médico, que ele analisa uma situação e fala, para o Brasil isso é importante. Porque você não pode simplesmente falar, na Alemanha tomam-se tal remédio e vai ser a mesma coisa, mas aí a gente não come a mesma coisa que eles. Isso é importação de ideias. Isso, então, pode ter. Uma das coisas que levou ter esse imposto seletivo. Por quê? Porque todo mundo se concentrou no IBS-CBS e aquilo que saiu de PEC 45 não tem nada a ver com a reforma tributária que foi aprovada. Tanto que eu estou falando aqui, né, que o IBS-CBS é seletivo por carga tributária, apesar de ser arrecadatório. Ele tem uma função extrafiscal junto com a arrecadatória. E na PEC 45 era chapadão, era alíquota única, etc. Né? Quer dizer, era um modelo da cartilha do OCDE. Então, o nosso, ele foi tornado brasileiro. Goste ou não, a nossa reforma tributária é brasileira. Ela está cheia de regrinhas de fiscalização. Eu não quero mais que o carro que carregue o cigarro não possa ser apreendido e tenha a pena de perdimento. Então, agora, né? Quer dizer, está cheio de recadinhos de fiscalização, porque foi um produto cultural escrito por fiscais do Estado e federais. Ele descolou da parte acadêmica. Né? Então, isso foi abrasileirado. O imposto seletivo ficou a cópia. A cópia de um modelo que fala impostos sobre consumo mais uniforme, com um andarzinho de cima de seletivo. O nosso ficou 4 andares e um seletivo meio fora de lugar. Tá? Não estou falando que não possa ter mais tributação, não estou falando que tem que ter incentivo, não estou falando que tributar bebidas açucaradas não possa acontecer, nada disso. Mas o nosso desenho foi muito mal importado por falta de reflexão. Não tem um congressista, não tem um jornalista, não tem meus colegas tributaristas que não pegam o microfone e falam que o imposto seletivo é uma coisa que não condiz com o que está escrito na Constituição. Sobretudo, não na parte tributária, fazendo coro ao meu colega de USP, mas do ponto de vista fiscal. Agora, onde que a gente ficou brasileiro? Só para terminar a sua pergunta. A gente ficou brasileiro onde não posso extinguir o IPI. O IPI é um imposto estranho, porque ele onera a industrialização que o Brasil precisa salvar, porque estamos em um franco e antigo processo de desindustrialização do país. Então, desonerar a industrialização parece uma ótima ideia. Mas o IPI, ele é um instrumento de proteção industrial quando eu tenho um acordo com o setor produtivo que vai para a Zona Franca de Manaus. Sim. E como houve uma decisão política de manutenção da Zona Franca de Manaus, o IPI era imprescindível. E aí ele fica. Então, esse é um Brasil ainda mais. Somando, então, aquela desejo de copiar e essa questão de necessidade de manter algo parecido com o IPI para proteção de quem foi para a Zona Franca de Manaus. Então, isso que deve ter nos conduzido a não ser um adicional do IBS-CBS, e sim ser um imposto à parte. E se eu quiser, desculpa, não é bem o formato aqui, mas se eu quiser complicar um pouco mais, o fato é, o imposto seletivo, do que for arrecadado dele, 60% vai para estados e municípios. Por que os estados e municípios, o comitê gestor, precisa ficar dependente de um tributo federal? Por que não se declarou independência aqui? Porque para o estado e município é imposto para tampar buraco da rua, para pagar escola, para pagar policiamento. Não tem nada de ambiental ou de saúde, de aspecto sanitário. Então, isso deveria ser destinado ao IBS
Claro, o IBS ficaria mais caro. Poderia ser até um adicional de IBS estadual, por exemplo, mas descola, tira esse problema né? E deixa o IPI Zona Franca de Manaus com a receita e um seletivo que fosse, de fato, talvez algum instrumento, ou então não, né? Federal. Olha o paradoxo, Mauro. As pessoas estão comemorando que eu tenho uma tributação para preservar a saúde. Né? Então eu cobro mais tributo para a saúde. Eu estou preocupado com a arrecadação. Então é imposto que eu não estou preocupado com a arrecadação, é isso? Eu estou preocupado com a arrecadação. Só que a CBS, que seria o normal, a CBS que deveria estar sendo aplaudida pela comunidade médica porque ela financia o SUS. O tributo CBS financia a Seguridade Social, ele ajuda a Previdência, Assistência Social, a saúde. Esse é o amigo do orçamento público da saúde. O imposto seletivo em prol da saúde, ele paga buraco, rodovia, ele paga as despesas dos gastos ordinários do orçamento federal, estadual, municipal e distrital. Quer dizer, tecnicamente, é um paradoxo tinha da que saúde. Estar na CBS, né? Claro. Esse componente. Agora, só, assim, voltando aqui para o lado mais, para o pessoal que está assistindo, que não... O pecador. O cara que toma a sua cerveja, o seu uísque, né? Gosta de fumar um cigarrinho. Para esse pessoal, a gente já consegue prever se vai mudar o preço das coisas, vai continuar igual? A gente não sabe as alíquotas. Eu tenho palpites. Eu acerto bastante palpite seletivo. Vai ficar mais caro o PK? Eu acho que tem uma pergunta até inicial, né? Eu tenho um título numa palestra que eu dei no México faz pouco tempo, que era: quem é o verdadeiro pecador? Né? O consumidor ou o legislador? É uma boa pergunta. Porque o consumidor, ele consome e paga mais tributo. Em tese, seria ele. Mas o legislador, quando não está pensando em meio ambiente nem em saúde e está preocupado em não se comprometer fiscalmente porque precisa substituir um tributo que foi substituído e ressarcir estados e municípios, ele não está contando uma verdade. Eu tenho um pecado aqui também. Uhum. Agora, vamos lá. O que vai mudar? Sinceramente, eu não acho espaço para, em nome do pecado e do meio ambiente, majorar o que hoje já se paga do IPI para automóveis. A moto aquática não tinha, né? Não tinha essa... tem um IPI. Se subir o seletivo for maior que o IPI, vai ficar mais cara. Mas vamos pensar nos grandes produtos. Bebida alcoólica. É mais difícil falar como que vai ser o depara, porque agora eu vou ter uma apuração de 2 tipos de alíquotas diferentes e antes a gente só tinha um tipo, que é sobre o valor, não é? Será que há espaço realmente? Será que no ano de eleição o governo vai querer subir preço de cerveja no ano de Copa? Tudo bem, a Copa vai ser 26, né? Mas será que vai? Ou deixa passar no 27 para ficar 6 por meia dúzia e depois recompõe contas para ver o que vai ser? Então não dá para garantir não vai subir o preço da cerveja. Então tem uma pergunta que não sabemos. Eu acho que o fumícolas vai ficar. Eu acho que o álcool já paga o IPI alto. Então eu acho que vai ficar um depara. Talvez refrigerante, porque o refrigerante, se você pegar o IPI do refrigerante, é uma alíquota baixa, né? Então, se vier, há uma grande pressão das pessoas que são contra indústrias de refrigerante ou o pessoal da saúde, etc., para ter uma alíquota de 20, por exemplo. Se vier uma alíquota de 20 para bebida açucarada, eu vou ter um choque de preço. Porque o IPI hoje é menos. Agora, maquiagem, o IPI ele era bastante forte. Maquiagem, produtos de beleza, em geral. Isso não tem mais. Isso não estará no seletivo. Eu vou ter um choque. Grande vitória. Coisa boa. Eu vou ter um choque de preço para baixo, de redução de preço para várias coisas. Armas, munições. Armas, munições é mais barato. Produtos de limpeza, produtos cosméticos, tocador, né? Isso. Que nem tá na Zona Franca. Maria, pergunta inversa. Quem não bebe, não fuma, não joga e toma Coca zero, tá isento? Tá. Opa, aí já... não pagará. Então, quem produz shampoo vai estar feliz para vender mais shampoo, né? Grande multinacional. Vamos falar de tendências, tá? Vários países que começaram apenas com bebidas açucaradas começaram a mudar para colocar as adoçadas também. O México tinha um peso por litro da bebida, peso mexicano, mudou, triplicou de açúcar e colocou a metade desse triplicado, né, 1,5 vezes, para adoçados. Então,
tem muita gente colocando os corantes nessa história também. Eu não tenho dúvida de que o que temos hoje, em termos de reforma tributária, daqui a 5 anos vamos ter vários ajustes. De hoje a 5 anos vão ter vários ajustes, porque vão surgir. Algumas coisas vão melhorar e outras podem piorar, vamos dizer assim. Olha, faz parte do processo dinâmico da sociedade. Nos últimos 10 anos, houve uma redução de 30% do consumo de refrigerantes no Brasil. É uma coisa brasileira, que não está nessa discussão aqui. Você vê que quando você importa como se você estivesse em outro país. Né? Se isso continua, quer dizer que eu vou começar a arrecadar menos. Se você aumentar, vai reduzir mais Aí eu vou começar a aumentar a alíquota, ou vou começar a falar, bom, será que é o energético que ficou fora? Será que foi outro tipo de coisa? Será que eu tenho que colocar, né? Será que são os ultraprocessados? É um debate em aberto, né? E super complexo. Porque tem coisas que são óbvias, mas tem coisas que não são óbvias, porque, no fundo, quando você quer tratar de coisas sutis, você tem que usar instrumentos mais flexíveis e sutis, não é? O que pode salvar vidas no trânsito? Deixar o álcool 5% mais caro ou obrigar o uso de cinto de segurança? Não é? Ou de capacete Quando das motos elétricas. O cinto de segurança se tornou obrigatório, as pessoas se revoltaram. Como assim essa interferência na minha liberdade? Lembro bem. Quando proibiram cigarro, tem uma entrevista no Roda Viva, num programa, que colocaram um Maluf ali, os jornalistas pretensamente progressistas falando que ele era um autoritário. Sim. Exigir que não pudesse fumar dentro dos restaurantes. Ele falou, olha, faz mal para os garçons. Trabalha em outro lugar. Jornalista. Então, veja que às vezes fumando na bancada, né? Às vezes o regulatório é mais importante. Você quer um produto que faça mal camuflado num produto alimentício, que seja permitido, porque não está proibido, ou você quer pagar 5% mais caro por ele? Eu quero que proíba. Eu não quero veneno nas prateleiras. Só que regulatório é difícil. É uma pressão política. Eu acho que é uma discussão que o cidadão está bem distante, né? Ele vai estar preocupado com o preço da cerveja, quem fuma está preocupado com o preço do cigarro, mas como é que essas coisas se relacionam, como se a gente soubesse quantas toneladas foram reduzidas dos alimentos e das bebidas vendidas para nós no supermercado, a gente mal sabe disso. Não é? Por quê? Porque por conta da rotulagem, a indústria de alimentos industrializados, de refrigerantes, foram ao Ministério da Saúde, se comprometeram em reduzir. A vigilância sanitária foi, em 2024, checou, houve redução, né? Claro, tem uma razão de ser. Você vai comprar um molho de tomate, vai ter lá um excesso de açúcar. Quer dizer, esses instrumentos às vezes funcionam muito mais do que ficar 5% mais caro todo mundo, todos os alimentos. Professor, então, resumindo, qual teria sido o melhor modelo? Se não ter um seletivo, ter uma alíquota adicional no IBS-CBS? Na sua visão, vamos dizer assim, o que teria sido ideal? A lei está aí, o direito posto está aí. O que teria sido ideal no lugar do seletivo? Primeiro, não existia uma regra onde a União Federal arrecada um tributo e se compromete a um montante fixo, né, ou a média dos 2 últimos anos. Não existe essa experiência de você se comprometer com o nível de arrecadação. Mesmo o orçamento, todo ano é feita uma estimativa de quanto vai ser arrecadado, com base em inflação, produção, progressão de PIB, etc. Então, primeiro, a União não tem que se comprometer com o Estado e o município. Segundo, o Estado e o município precisa de imposto, ele já tem o IBS, coloca no IBS. É as caras. Nossa, mas a alíquota vai ficar muito cara. Então, vamos discutir isso. Vamos discutir como melhorar isso. Né? E aí, a União poderia, se quiser, ter um instrumento de fato educativo, botaria um adicional ter um adicional. No CBS. Aí ele cria um puro dele, mas aí ele não tem essa pressão de colocar ferro, petróleo, gás natural, automóvel, coisas que fazem parte da nossa balança comercial ou do nosso PIB. Aí ele ficaria realmente falando, olha, por que certos produtos que fazem mal não podem ter uma alíquota superior? Mas aí a Zona Franca acabava, né? A Zona Franca de Manaus ia ter um problema sério. Não, a Zona Franca de Manaus ia ter que ter o IPI. Ia ter que ter o IPI. O IPI ia ficar. Para ficar lá. Mas eu não criaria uma tributação seletiva sendo imposto. Né? Eu poderia criar até um adicional se eu crio um adicional puramente federal do CBS, pelo menos a parte sanitária está garantida, porque vai para a Seguridade. E o ambiental, eu saio desse debate
seletivo e vou para os nossos compromissos, que é a tributação de emissão de gases, carbon tax. Ou incentivo, aí entra na questão dos benefícios também, que talvez não seja interessante, não sei, de beneficiar o tipo de produto que não polua. Né? Ou mexe nas alíquotas. Passamos aqui nessa edição do podcast Quintas Tributárias, discutindo alguns aspectos aí específicos e pouco discutidos da reforma tributária do consumo. Falamos de alguns problemas do comitê gestor e falamos do imposto seletivo que começa a ser discutido. Eu já ouvi aí matéria sobre isso, né? Então, começa a discutir e as pessoas começam a se preocupar com isso, com o preço da sua cervejinha, né? Seu cigarro, para aqueles que fumam, da sua cervejinha, né? Apostadores. Os apostadores, enfim. Tratamos desses pontos. E eu acho que temos aí algumas luzes para esse assunto, né? E por isso agradeço ao professor José Maurício Conte e ao professor José Maria Arruda, né? Por ter vindo aqui. Agradeço ao nosso auditor fiscal Vigílio Fordeloni, que esteve aqui, né? E aí passo, então, ao professor José Maurício Conte para as suas considerações finais. Agradeço aí, parabéns ao Unafisco, parabéns pela iniciativa, por trazer a público essas discussões, né, permitir um pouco mais de debate e de conhecimento aí a todos. E fico sempre à disposição aí, é sempre um prazer, né, poder falar com um público tão qualificado, tanto de vocês como também dos que assistem aqui o podcast. Obrigado mesmo. Professor, obrigado. Mauro, Virgílio, Conte. É um prazer, é a segunda participação minha aqui no podcast, do Unafisco. A gente tem que louvar o trabalho do Ministério da Fazenda, especificamente da Receita Federal, da Secretaria, mas também com quadros da Receita Federal, nesse processo da reforma tributária. Eu acho que acho que não há na história esse período de tanta abertura para o diálogo. Com o setor produtivo, com associações sem fins lucrativos, enfim, não é? De certa forma, aqui no Unafisco, a gente reproduz um pouco disso, da produção de conhecimento e de debate, né? Então, eu me sinto muito acolhido aqui e parabenizo a iniciativa. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Agradeço aos professores. É um privilégio, tanto para nós quanto para quem está assistindo, ter o professor Conte, professor Arruda aqui, né? 2 professores renomados, especialistas no tema. Eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão, né? Levar esse assunto aí que vai render ainda muita conversa, muito debate. E agradecer por estar aqui mais uma vez, contribuindo com o debate. Então tá, gente, muito bem. E eu lembro que vai ter oportunidade para a gente voltar aqui. Eu lembro, professor Zé Maria, que nós já estivemos aqui falando de benefícios fiscais. Exato. E haverá agora a fase da União fazer a compensação. Então, isso já vai vir aí também motivos para se debater. Então, teremos outras oportunidades, com certeza. Contamos aí com a presença de vocês, tá? E agradecemos quem esteve aqui nos prestigiando e retorne aí em mais um podcast Quintas Tributárias. Abraço.